Nesse episódio eu vou trazer um convidado especial, um grande amigo meu, Fábio Frajola, para falarmos de um clássico do metal nacional. Vamos decifrar aqui o disco Dividir e Conquistar, da Dorsal Atlântica. Esse é o segundo disco da banda pioneira do metal nacional, os cariocas da Dorsal Atlântica. Foi gravado em 1987 e foi lançado em 1988 pela Heavy Discos. A Dorsal Atlântica surgiu no Rio de Janeiro e foi uma das bandas pioneiras do metal nacional, literalmente tirando leite de pedra, numa época que a estrutura era muito precária para conseguir, e eles conseguiram criar algo único e muito influente, sendo citado até hoje por grandes bandas, inclusive o próprio Sepultura. O som era cru, pesado e visceral, com letras muito bem elaboradas, bem acima da média e em português nessa primeira fase. Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, heavy metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal. Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês. Aproveitem! Eles lançaram primeiro um split com uma outra banda carioca, né, a Metamorfose, e depois gravaram um seminal Antes do Fim, um disco que é reverenciado até hoje. Então a Dorsal Atlântica gravou seu segundo disco, Dividir e Conquistar, que logo de cara já mostrava que eles não iam seguir nenhuma tendência da moda ou ceder a pressões externas. E para falar desse grande clássico, eu trouxe alguém que manja muito, muito do assunto. Meu amigo Fábio Frajola, vocalista da banda de pop rock Seconds of Noise e apresentador do programa Zinice, que para mim é uma das melhores opções. Se você quiser conhecer do underground brasileiro e mundial, acompanhe aí na Rádio Quatro Tempos, toda quarta-feira. Seja bem-vindo ao Decifrando Discos, Fábio Frajola. Eu que te agradeço pelo convite, um convite quase que eu pedi para vir. Eu indiquei o disco, já pensei assim, caralho, esse disco é foda, né? Que eu ia ser esse. E aí, me diz aí, nessa parte aqui, geralmente a gente conta como que a gente conheceu o disco, ouviu a primeira vez. Conta aí como que é a sua história, até com, não só com esse disco, mas com a Dorsal, assim, uma maneira mais resumida aí. Cara, a Dorsal eu conheci bem no início, quando eu comecei a me interessar por bandas nacionais e bandas undergrounds. Eu conheci primeiro o Antes do Fim, mas não na época de lançamento, já bem depois que eu comecei a curtir metal ali por volta do finalzinho de 90, 91, né? Então eu conheci primeiro o Antes do Fim, e na sequência eu conheci o Dividir e Conquistar. Eu lembro que na época ele foi um disco que ele me chamou muita atenção mais do que o Antes do Fim. O Antes do Fim é um clássico absoluto, senão. Sim, com certeza. Mas o Dividir ele me chamou mais atenção por conta do teor das letras. Eu achei um diferencial dentro do metal. Eu não conhecia muita coisa de metal cantado em português, eu era bem poucas, eu já conhecia muita coisa de hardcore cantado em português, mas de metal não. E eu não sei se você lembra, mas ali naquele comecinho dos 90, bandas que cantavam anteriormente em português já estavam passando a cantar em inglês, projetando um mercado internacional, né? E o Dorsal veio a fazer isso tempos mais tarde. E quando eu ouvi esse disco, ele me causou um impacto muito grande por conta das letras dele. Eu contar também um pouco de como eu conheci a banda e esse disco, né? Na verdade, assim, o primeiro disco da Dorsal que eu comprei, como é que é o nome dele? Alecta Aja... Jacta Est. Isso, esse mesmo. Que é aquela trilogia já, eles Esse eu não cantando. tenho, esse eu não tenho. Esse eu queria muito esse disco. Pois é, eu não tenho mais esse disco, infelizmente, mas eu comprei na Red Collection, lá no Conic. Foi a época que eu comecei a conhecer o underground mesmo, comecei a ir no Conic, a trocar meus discos de, digamos assim, de medalhões por disco underground, sabe? Aqui tava um negócio assim, era Você muito... que eu fiz isso também, cara? Pois é, cara, era muito assim, legal, era mais legal, era uma época que era mais legal você ver
você comprar um vinil mais simples assim, tipo assim, de uma gravadora mais independente, talvez até não tão bem gravado, mas que, tipo, de repente você ia ver o cara tocar na esquina ou tocar no Gran Circular em alguns lugares aqui em Brasília, do que talvez você ter um CD, um vinil, né, de uma banda que você nunca ia ver ao vivo, pelo menos naquela época a gente achava que nunca ia ver algumas bandas ao vivo, né? Foi a primeira vez que eu lembro claramente ter com esse vinil indo para o setor leste, né, que era a minha escola na época, assim, eu com ele debaixo do braço no ônibus para ir para a escola, não sei por que que a gente levava vinil para a escola, né? Não Eu, tocava lá. como por muitos anos eu fui o único metaleiro daqui da Canacolândia, então eu não levava porque eu não tinha para quem mostrar. Não fazia. Às vezes vinham uns moleques da escola aqui em casa e eu botava algum disco, os caras, a galera ficava rindo, sabe? E aí, então, assim, eu lembro bem dessa memória, não lembro nem que fim deu esse disco, mas aí foi a primeira vez que eu tive contato com a Dorsal. Mas, assim, eu vou te dizer que eu engajei mais, assim, conhecer a história da Dorsal mesmo, assim, eu sabia da importância. É passado mais para frente, já na época que a Dorsal acabou ali, depois do Monsters of Rock e tal, eu comecei a ver, comecei a ler, comecei a ouvir alguma coisa voltando, né, ouvindo os discos mais antigos, e, e aí que eu comecei a ter acesso a essa parte em português, e cara, a gente estava acostumado com punk, hardcore em português, mas o metal, o que tinha, nem sempre era tão bem feito, né, nem sempre soava tão bem, e o Dorsal tinha as duas coisas, porque eu achava que soava bem assim as letras, né? Era bem homogêneo com a música, né? Que era metal mesmo, não era. O primeiro talvez fosse um pouco mais. Ele tem mais é, influência de punk. Ele não chega a ser um disco punk, mas ele tem bastante influência de punk. Já a partir do DVD já é totalmente metal. Exatamente. Então, assim, era diferente do que as bandas que tinham até um pouco antes, né, do Dividir e Conquistar. Então, assim, cara, eram letras muito bem trabalhadas, assim, então ficou uma boa impressão. E aí eu fiquei ali, né, e aí depois a banda voltou com os lançamentos novos, cara, e esses lançamentos novos eu acho ótimos, né, desde 2012, até o mais recente, o Pandemia, eu acompanho, pô, as letras são muito bem trabalhadas, aí o Carlos agora também trabalha muito bem a arte, a parte da arte, né? E aí, cara, aí não teve jeito, né? Aí eu comecei a correr atrás de ter, né, o Antes do Fim, até aquele split lá com o Metamorfose, né? Você gosta da versão do Dividir e Conquistar, a versão dele em inglês? Não, não é tão legal, né? Tipo, não soa tão Parece legal. forçado, né? Eu não sei se sou só eu que tenho essa impressão, mas eu acho que ele parece forçado. Não, Na não soa. verdade, você falou uma coisa que também é bom contextualizar quem está ouvindo a gente, é que nessa época, as bandas que cantavam em português, elas começaram não só a elas quererem mirar o mercado lá fora, mas assim, as gravadoras, enfim, a começaram a querer, pô, o Ratos de Porão fez 3 discos com a versão em inglês que eram, tipo assim, era Muito ruim. engraçado, né? Era muito tosco, né? Aquele inglês lá deles, né? Esse eu tenho em vinil, que eu comprei bem no início dos anos 90 mesmo. Eu comprei ele já usado, então assim, ele já é um vinil que tem a capa bem surrada, mas é um vinil que eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, os dois, né? Tanto ele quanto o Antes do Fim. Os dois eu já comprei usados, assim, eles já não estão num estado muito legal de conservação, porque eu já comprei eles um pouquinho detonados, mas eles estão da forma que eu comprei. Eles estão conservados do que foi a época que eu peguei. Você gosta dessa capa? Bom, cara, eu acho assim, acho interessante o desenho, assim, a ideia do desenho, mas assim, eu não acho ela Dourado, né? das mais elaboradas. Eu acho, por exemplo, nisso, o Antes do Fim, eu acho ela a capa mais marcante. Eu acho essa arte da capa do Dividir um pouco confusa, um pouco assim, com boas ideias, mas que parece que não. Naquela época era difícil, né, Fraja? Porque não era. Aqui, na verdade, para gravar já era um parto, para você fazer uma capa já era um parto, né? E E esse, outra. pois é, e esse ele tem um diferencial do Antes do Fim, que esse é aquele que o pessoal chama de gatefold, né? Que é aquela capa que abre, que tem
a imagem dentro. E o desenho é único, capa e contracapa, né? Ele é um desenho todo, grandão, que eu acho que perdeu um pouco no CD, para a Eu parte de cima. concordo. Eu acho, é igual você falou, eu acho a ideia legal, mas que a elaboração não foi legal. Mas a gente releva por conta disso. É 88, né? Exatamente. É 88 sem nenhum grande patrocínio por trás, né? Então é mais 88, uma complicado gravadora ainda. pequena. Eu não sei nem se essa gravadora lançou outras coisas. Era tudo por selo, não era nem gravadora, era selo, né? Eu tava lendo algumas coisas a respeito, assim, que eles faziam um contrato meio que de boca, faziam um contrato em papel, mas muitas vezes a gravadora não conseguia nem cumprir o pouco que colocava nesse contrato, de tão pequena que ela era. E essa É. aí é bem provável que fosse uma loja na época que tinha muito disso nos anos finalzinho dos 80 e nos 90, né? Lojas que lançavam discos e acabavam que viravam selos, bem desse jeito mesmo. E acabava que era assim, não era que era eles tinham um cuidado todo com a produção, não, você grava praticamente isso, né? Você grava, eu consigo talvez alguma verba, você se vira para gravar, eu prenso, boto na minha loja, mando aqui e acabou. Não era uma gravadora mesmo, né? Como você falou, tinha muito disso. Então agora é a hora da gente decifrar o dividir e conquistar faixa a faixa para vocês. E o disco começa com a música Tortura. O medo da dor é mais forte que a própria dor. Tortura não passa de um ato sexual. Cara, Tortura, ela é uma faixa curta. Eu acredito que ainda tinha um pouquinho do espírito da pegada hardcore do Antes do Fim. E é uma faixa que, ao vivo, ela era muito mais rápida. Não sei se você chegou a ver a Dorsal ao vivo. Cara, eu não tô lembrado. Eu acho que teve um show num Gran Circular ou algo do tipo que eu não cheguei a entrar por algum motivo. Foi em 97 temporadas populares. Eu acho que foi, cara. Por algum motivo eu não consegui entrar, enfim, eu lembro dessa história. Só vi algum vídeo ou outro na internet com aquela qualidade baixa, né, da época, mas uma coisa que já me chama a atenção, que eu ouvi um dia desses, o João Gordo chamou o Carlos para fazer uma entrevista, né, lá no canal dele, e ele comentou que ele falou que o disco que ele mais gosta da Dorsal é o Dividir e Conquistar, por uma coisa que realmente já começa aqui latente, que é a evolução do baterista, né, do hardcore, que ele começa já a fazer os timbais dobrados, né, não é aquele paco, 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 né, aquele do Antes do Fim, que, pô, é legal pela época, né, pelo histórico e tal, mas você vê aqui que as bateras, principalmente, porque para mim as guitarras já eram bem legais. A batera, eu ainda senti ela durona. Aqui ela já começa a dar uma melhorada. Não é assim, não é um Dave Lombardo, né? Mas assim, você já vê que já começa a colocar ali o ritmo fica bacana, assim. Então, assim, essa foi a primeira coisa que me chama a atenção em Tortura, né? Que ela, como você falou, ela é meio continuação ainda do Antes do Fim, mas ela já é mais polido no bom sentido, né? Assim, polido sem tirar a agressividade. Ela pega um pouquinho daquele resquício do hardcore, mas já evoluído. Até umas linhas de baixo que tem também já estão um pouquinho mais melhoradas. Em seguida temos a música Vitória. Vitória é uma das que eu mais gosto, não é a minha preferida do disco, mas é uma das que eu mais gosto. E nessa eu sinto que, eu não sei se foi proposital, mas o vocal tem um pouquinho de efeito, meio que não sei se era um reverb. É um reverb, né? Ele tem, na verdade, eu vejo que a produção desse disco do vocal, ela parece que o vocal ele é um pouco numa sala grande, assim, né? Que uma coisa também que é interessante a gente ressaltar é isso, né, cara? Que é uma produção que você tem que ouvir realmente desconsiderar, assim, você não vai pegar aqui esse disco, quem tá ouvindo a gente nunca ouviu esse disco, vai ouvir um disco que você vai estar ali com tudo equalizado, assim, cara, é um disco de época, né, assim, é uma coisa, esse é um disco que você tem que parar para ouvir e sentar, saca? Você não tô fazendo outra coisa ali, você tem que prestar atenção que tem muita coisa legal acontecendo. Uma coisa que eu noto em Vitória
é uma influência aí, eu não sei se proposital ou não, é tipo de trash alemão, né? Ali, Creator ali do Pleasure to Kill para trás ali, eu sinto bem essa vibe ali nessa música, né? E é engraçado, você sente ao mesmo tempo você vê que a Dorsal pegou ali e fez do jeito dela, né? Tipo assim, fica bem a cara da banda, mas você sente ali aqueles riffs ali, Já tem aquela. um diferenciado, né? Exatamente. Eu acho ela bem legal. Não é também a minha favorita, mas eu acho essa muito boa. E ela já mostra também a evolução nas letras. Eu acho que a evolução nas letras desse disco já começa a aparecer na Vitória. Então, vamos para a terceira faixa do disco, a música Violência é Real. Essa é a minha preferida disparada, não só do disco quanto da Dorsal. Eu gosto muito de Guerrilha, mas eu acho a construção da Violência Real muito, muito legal. Cara, eu acho essa música, assim, ela tem muito... você vê, ela começa com aquela sacanagemzinha, né, de I Wanna Rock, né, ele imitando ali com os efeitos da voz e tal. Mas, cara, é uma música muito bem construída, assim, realmente o segundo disco foi um passo grande, assim, em termos de evolução. E essa música, para mim, mostra muito bem, cara, porque tem parte veloz, tem aquelas partes arrastadas, e até uma coisa que eu anotei, né, cara, tem um dedilhado que a gente não dá para dizer que foi influenciado por Dorsal, mas que é parecido com o This Love do Pantera, né, que foi feito muito tempo depois, né? Você vê aquele assim, aquele mesmo clima assim. Igual você falou, eu gosto dos andamentos dela, que ela tem as partes mais rápidas, a parte lenta dela eu acho muito legal, a parte cadenciada dela. Essa aí eu não sei como é que o pessoal viu lá fora na versão dela traduzida, porque ela eu acho que não cabe tradução. Eu acho que o problema é que, cara, o legal dela é que ela é uma letra grande, cara. Ele escreveu uma história ali e musicou, sacou? Você traduzir ela, você vai perder, você perde muito ali as nuances, e fica esquisito. Eu acho que realmente fica esquisito. E a graça dela é que, cara, de novo, cara, tem que ouvir esse disco com as letras do lado. Pega hoje que é fácil, que tem na internet, bota para rolar o disco, bota no YouTube. No YouTube tem, não tem nas plataformas aí, mas tem no YouTube. Bota o disco para rolar, bota a letra do lado e vai acompanhando, que é uma viagem, cara. Você viaja naquela história. Você imagina acontecendo, né? Eu não sei se você tem isso, que eu vou ouvindo e prestando atenção na letra, eu fico visualizando a cena. Exatamente. No tributo, naquele primeiro Omniscience, acho que é o Insanity que fez a versão para essa música. E no encarte tem ele explicando um pouquinho de cada música, né? E ele explica que essa história ele viu acontecer. Ele viu esse assalto no ônibus, né? Por isso que eu acho que perde muito a versão em inglês. E tem até, né, e até falando, né? Ainda tem um pedacinho ali, uma homenagem ali à própria guerrilha, né? Que você citou, né? Que tem ali no meio ali, tem ali aquela paradinha, cara. Eu acho ela, tipo assim, uma música épica. Talvez seja a melhor do disco para mim também. E vamos agora para a próxima música, Metal Desunido. Essa aí eu gosto da música, mas a letra eu acho que ela não envelheceu bem, que é um tema que acabou que ficou meio, não diria, não sei se eu diria clichê ou infantil. Eu acho que não é um tema que envelheceu bem. Cara, bom, vamos falar primeiro da música, assim, né? Eu acho a introdução dela muito legal, né? Aquela introdução lenta. Na verdade, isso é uma característica, acho que até desse disco. Ele sempre procura não fazer as músicas tão lineares, assim, a música é pancada do começo ao fim, ela é rápida do começo ao fim, ou ela é lenta do começo ao fim, ela sempre tem alguns vai e voltas ali,
que é muito legal, porque não é repetido, não é uma fórmula, né? Se você for seguir ali, cara, eu quero seguir os riffs, você vai ter muita coisa acontecendo, muita coisa legal acontecendo. Agora, realmente, cara, essa é uma música de época mesmo, né? Eu acho que é uma música ali daquele começo, até talvez um pouco inocente, né? Nesse sentido de que o Carlos mesmo ele fala que o metal hoje não é o que ele pensava que seria naquela época. Ele achava que ia ter mais inclusão, que ia ser um outro tipo de movimento do que é hoje. E o Carlos também tem muita coisa com o punk, né? Então eu acho que ele imaginou que a visão que ele tinha ia ser de todo mundo, né? Todo mundo, as outras bandas, ia ser aquela união faz a força e parará, parará. Então eu acho que realmente eu não diria que ela soa datada não, cara. Eu acho que ela soa ingênua. Eu acho que para ao vivo ela funciona bem. Sim. Para ao vivo dá uma puxada na galera, que a galera, por mais que a galera diga que não, mas a galera gosta desse tema, né? Sim, sim. Metal. A galera, não tem como negar que a galera gosta de uma treta. Não tem como negar. Que, inclusive, aqui até uma frase da música que eu separei aqui, que é quando ele fala, né? Vocês não vêm, mas estão criando seu próprio sistema. Isso aí é tipo uma cutucada daquelas que, tipo assim, a galera gosta de repercutir em cima, né? Qualquer coisa aí. Tivemos recentemente aí essas questões de tipo metal nacional versus metal gringo e parará. Então, assim, são Autoral coisas. versus cover. É. As batalhas infinitas, né? Que eu acho que sempre vão rolar, né? Acho que sempre. Sim, sim. Eu acho que sempre é uma coisa meio cíclica que não vai ter. Passou, por isso a gente viu o underground nunca passar do teto, mas a gente já viu melhor, aí piora, melhor, piora, né? Em termos de, né? Pô, você De vê, tudo, de público, de tudo. de público, época que tem muito público, época que não tem público. Aí, pô, a gente agora ainda tem uma questão tecnológica aí na jogada, né, que afasta e aproxima e afasta ao mesmo tempo. Então, assim, e aí nessa movimentação sempre rola, tipo, uma caça às bruxas, né, tipo, quem é o culpado porque diminuiu, não sei o quê, e acaba que tem sempre essas discussões. De novo, eu não estou nem falando o que é certo, o que é errado, que cada um tem que pensar e refletir na sua própria cabeça, mas eu estou dizendo que sim, sempre tem esse tipo de discussão. É banda cover, é banda gringa, é banda white metal, black metal, é o que está tirando do espaço de quem? Então, sim, sempre tem essa discussão aí. E eu acho que por isso que eu acho que por isso que eu acho que esse é o tema da época, né? Porque a época era essa questão aí da união ali, do começo, e de repente o negócio tá começando a cada um tentar o seu, e ele fez essa letra na época. E depois temos a música Lucrécia Borgia. Essa música eu acho fantástica. Essa, para mim, é uma segunda violência real. Ela é épica também. Ela é o mesmo esquema de história. Ela fez com que eu tivesse interesse em procurar a história dos Borgias. E tem até, eu vi alguns filmes, vi algumas séries, e impossível eu ver qualquer coisa associada a isso e não lembrar da música. Cara, e inclusive até para quem não conhece, né, é uma narração, né, de uma história da italiana Lucrécia Borgia, né, e é uma história de jogo de poder, uma coisa que, tipo assim, foi passada em 1500, né, final dos anos 1490, sei o quê, 1500 e pouco, e é uma coisa que continua temporal, assim, você muda ali, você muda, na verdade, o cenário, né, mas, assim, a natureza humana da história, né, os conflitos humanos ali continuam os mesmos até hoje. E é isso que você falou, cara. Eu me amarro quando o Carlos pega uma história assim, seja a história do Brasil, seja uma história dessa assim, e faz uma letra praticamente, às vezes sem refrão, às vezes sem, sabe, sem repetir. Cara, eu acho isso demais, porque, cara, é o que eu falei, cara, às vezes se você entra na ideia da música, cara, você fica hipnotizado, assim. E eu acho a parte instrumental dela também muito fantástica. É naquele mesmo esquema, não é música reta, ela não é uma música toda lenta, ela tem
tem as variações de partes mais rápidas, partes mais lentas, mas eu acho que nas partes lentas ele se saiu melhor nessas músicas. E uma coisa que a gente não falou até agora, né, cara, que são os solos, cara. Eu acho engraçado, cara, que a gente assistindo hoje os vídeos da Dorsal, do Carlos tocando naquela guitarrinha, né, pequenininha, guitarra baiana que ele faz. Cara, ele faz os mesmos solos assim, cara, aqueles solos meio rápidos, mas melódicos ao mesmo tempo. Cara, ele faz parecer tão fácil, sabe? E para a época, pô, hoje já tem 200 guitarristas virtuosos que faz, né? Toca com o pé, com o nariz, com sei lá o quê. Mas, cara, para a época, cara, a gente sabe que quando via um solo de qualidade desse tipo, cara, todo mundo, né? Opa! E outra, o solo das músicas desse disco e praticamente todos, eles não são assim forçados, eles não são aquele solo assim, acabou uma parada, tem que entrar o solo. Ele mesmo com os solos mais rápidos, ele tem uma parte rítmica que não é embolada, eles são bem compreensíveis. Exatamente. E a parte de baixo também, que a gente quase não falou do Cláudio, né? Uhum. Tá? Deu uma evoluída muito grande do primeiro para esse agora. Dá um peso em especial, porque é uma guitarra só, né? O baixo segura muito, muito bem a onda. Né? Em seguida, temos a música Morador das Ruas. Essa música, eu gosto muito do começo dela, do esquema das dobras de guitarra. Uhum. Como se fossem duas guitarras. Eu não lembro de ter visto essa música ao vivo. Então, que é o que eu ia perguntar isso mesmo. Porque... eu não lembro, porque com certeza perdeu alguma coisa, né? Uhum. E quando eu vi a Dorsal ao vivo, a primeira vez já foi nesse show de 97 lá do Gran Circular, e vi no ano seguinte em Anápolis. Então eles já estavam com muitos discos depois, né? Uhum. Eles já não tocavam mais, eles tocavam mais os mais clássicos, do DVD e do Antes do Fim. Então acho que eles já não tocavam mais essa música. Mas eu gosto dela, e eu gosto de umas levadas de bateria que o hardcore faz também, umas arriscadas de 2 bumbos. Eu gosto muito dessa letra também, cara. Eu acho que essa daí, cara, é outra letra que, para você traduzir ela, pelo menos pelo que eu vi rapidamente assim da tradução, cara, não convence, cara, porque é uma letra muito pontual, né? Muito pontual. Você pode dar uma impressão de que você está falando de uma coisa e está falando de outra, né? Outra letra muito bem escrita e outra letra que, para mim, você tem que ouvir a música, lendo as letras ali, para você entender o que está rolando aqui, sabe? Quando eu comecei a ter esquema de MP3 para poder ouvir no ônibus, essas coisas, eu fiz uma coletânea da Dorsal, né? Eu acho que 90% das músicas era eu Dividir e Conquistar. Era eu Dividir e Conquistar quase toda. Acho que eu tirei uma ou duas. Eu nem lembro quais que eu tirei, mas essa estava com certeza e estava entre as primeiras. Eu lembro que a coletânea começava com Violência Real, Lucrécia Borgia e essa em terceiro. Uhum. E só depois delas que eu coloquei Guerrilha, que também eu gosto muito da Guerrilha, mas a Guerrilha tem o fator clássico aí, né, na jogada, né? Mas é isso aí. Seguindo, temos a música Velhice. Velhice, eu gosto dela também. Ela não é das minhas preferidas, eu acho ela um pouquinho meio lado B, mas ela é uma música muito boa. E você sabia que na primeira versão do DVD em CD não tem essa música? É mesmo. Estranho, porque geralmente quando o pessoal... Outra coisa para o pessoal que não viveu a época saber, quando começou a lançar o CD, geralmente tinha uma música a mais no CD, porque o CD cabia mais, para justamente a gente fazer a burrada de vender os discos, vender o LP e comprar o CD. A primeira versão em CD, não tem uma produção legal, o CD, acho que ele não tem kart, não tem velhice. Aí eu lembro que depois, em uma das viagens para São Paulo, acho que para o Monster, eu comprei uma versão bootleg dos dois, do Dividir e Conquistar e do Antes do Fim, os dois em um CD.
Bootleg, quem não sabe, pirata. Hoje em dia a gente falava pirata com a boca cheia antigamente, né? É verdade. E, cara, eu tenho uma versão, né, que é muito, muito legal. Ela não é brasileira, né, mas tem um monte de foto. Tem foto aqui do Carlos com o Leme, tem umas fotos de show. Eu acho essa versão bem legal e tem as letras, cara, que pra mim tem bandas e bandas, cara. O Dorsal você tem que ter as letras, não tem nem sentido você ter um material físico tem, sem ter não as tem letras. Aí até nos tempos atuais, se você quer ouvir uma música sem ler a letra, você tem como fazer isso em qualquer canto aí. Tem o Vagalume, que tem tudo. Exatamente, exatamente. Eu acho a temática dessa letra bacana porque é outra temática que não morre, né? Que é a questão de quanto descartável, né? Nós somos, né? E isso fica claro na velhice, né? As pessoas tratam os idosos, né? Ou as pessoas que por algum motivo estejam incapacitadas como, né, um peso, né, para a Cartáveis, né? sociedade, né? Então, eu acho a letra muito bem escrita também e outra que eu acho difícil, essa eu acho talvez uma das mais difíceis, porque pode ser que outros países não faça nem sentido, né? É verdade. Porque, por exemplo, na Europa tem muitos países que a média de idade é muito alta. E em Exatamente. muitos países o pessoal trata muito bem os velhos, em especial o Japão, né? Que eles têm um respeito muito grande pelos idosos, né? Bom, e fechando o disco, temos a música Preso ao Passado. Lugares fazem lembrar. Cara, e aí, o que você acha dessa, Fraja? Essa eu acho ela meio lado B também. Essa não tá na minha coletânea. Ela eu lembro que é uma que não tá. Ela não é uma música assim, que me chama atenção igual as outras, né? Não que ela seja ruim, mas eu acho que de todas, ela junto com o Metal Desunido são as menos boas. Uhum. Porque eu acho que ruim é um adjetivo que não dá para usar com a Dorsal, né? Então acho que elas Eu são a menos. gosto muito da introdução dessa música, eu acho ela bem trabalhada ali, mas realmente ela não é das minhas favoritas, não. Eu acho que, assim, resumindo, a minha favorita realmente é Violência Real, mais épica, assim, e essa é como você falou, cara, eu não acho que tem uma música ruim nesse disco, ruim mesmo, assim, mal trabalhada, letra ruim e tal, mas eu acho que acaba bem, cara, eu acho que acaba o disco legal. Infelizmente eu nunca tive em vinil, quem estiver ouvindo aí quiser me presentear, eu aceito, mas eu fico imaginando ali que vai ser um final legal aqui pro lado B do vinil. Sabe uma coisa que eu achei curiosa? Um pouco antes da gente entrar aqui, eu estava ouvindo esse disco no fone. Uhum. E ele tem uma sonoridade diferente no fone. É porque o negócio é que quando você está no fone, você tem uma noção de estéreo diferente. Uhum. Né? Em especial a bateria. Eu achei o timbre da bateria muito legal dela no fone. O pessoal até fala, né, que, por exemplo, produtor de disco não deve mixar nada de fone, porque você perde ali a noção de espaço, né? Então, com certeza, com fone soa diferente. Aí, em alguns casos, nesse caso aqui, pode soar melhor, né? Porque. Nesse caso, soa melhor. Não sei se você lembra quando a gente gravava demotape antigamente, a gente ouvia no fone e achava fantástico. Aí, quando botava no carro, saía um. No seu caso, ainda é o carro. O meu não era nem no carro, era no CCE 3 em 1, né? no boombox aqui, no coisinha ali. Então, fazia toda a diferença. E eu notei essa diferença, em especial da Morador das Ruas, que tem uns lances de bateria diferentes, e me remeteu muito às baterias de demotape quando a gente ouvia no estúdio, quando o cara terminava de gravar. Você achava que era a melhor bateria do mundo? Melhor bateria do mundo. E eu não sei se você chegou a gravar demo assim, que a gente gravava as demos, a gente não tinha dinheiro para mixar, né? Então, gravava, com certeza. Gravava, ficava. O que eu achava muito, a sonoridade aqui era enganação, assim, pura, era a guitarra, cara. Você achava que a guitarra era o maior peso do universo. Na hora que você botava na fitinha,
Era um saca? E justamente por isso, porque a gente não mixava, né? Então, na hora, botava ali equalização para todo mundo se ouvir, tocar ao mesmo tempo e tudo mais, não ficar nada muito estourado. Aí, geralmente, a galera dos estúdios não queria botar uma guitarra na cara assim, e ficava. E batera também. Batera eu lembro que também, nas bandas que eu tive, era difícil tirar som. Para esse episódio especial, a gente sempre traz aqui algumas recomendações. Eu quis trazer a recomendação aqui de uma banda que infelizmente é defunta, né? Que é a Restless, aqui de Brasília, né? Que é um quarteto que para mim foram meus professores do metal aqui em Brasília. Assim, tive os professores do hardcore, do punk e do metal. O Restless foi um dos professores. Felizmente sou amigo dos caras, principalmente o meu querido amigo Gustavo Rosa, saudações alvinegras. Então, assim, é uma banda de fazer um thrash muito técnico para a época, né? Muito pesado, rápido, e eu trouxe aqui principalmente por conta do tributo ao Dorsal que eles participaram e gravaram uma versão muito legal de Guerrilha. Você tem o ideal. O Gustavo é muito fã de Dorsal até hoje. E eu vou deixar nos comentários, na descrição aqui do episódio, o link para vocês ouvirem os 2 discos do Restless, que vale muito a pena. Eles saíram remasterizados nas plataformas, é muito legal. Uma curiosidade, nos anos 90, depois que saiu esse tributo, a gente abriu o show de uma banda lá do Mato Grosso, chamado Extremunção, e eles tocavam Guerrilha na versão do Restless. Olha só. Então, Frajola, considerações finais. O que você... Eu queria te perguntar uma coisa antes. O Antes do Fim, depois de um tempo, eles não tinham as masters do Antes do Fim, e eles fizeram uma regravação do disco inteiro, né? Tocaram o disco inteiro, regravaram. Logo depois eles conseguiram a fita e regravaram, enfim, e remasterizaram a original e tal. Mas o que eu penso sobre o Dividir e Conquistar é que eu acho que talvez não seria o caso, ele não precisasse ser regravado. Eu acho que ele soa bem como ele está. Só que eu fico pensando se eles tivessem as fitas originais, se alguém não encarava remixar esse disco ali, porque assim, não é nem questão de padrão, é porque realmente, galera, ninguém entende como era a época, o pessoal não entende, não tinha um produtor que o cara conhece Slayer, o cara não conhecia Slayer, o cara conhecia, sei lá, Legião Urbana, aí ia gravar o Seconds of Noise do Frajola aqui, aí botava a guitarra lá embaixo, entendeu? Botava o vocal muito na frente, entendeu? Então, assim, eu acho que esse disco ele já é muito melhor tocado. A gente, assim, que é acostumado com esse som mais antigo, assim, ouve tranquilamente, cara, adoro esse disco. Agora eu acho que a nova geração, se tivesse eu fiquei pensando nisso hoje, se tivesse uma versão remix desse disco, assim, só um tapa aqui e ali, eu acho que muita gente, molecada, ia, lógico, né, também se tivesse a mente aberta, ia gostar desse disco, porque eu acho que esse disco muito bom, com as letras muito bem sacadas, e com uns riffs, cara, uns riffs de guitarra que para mim eu fico assim, cara, o cara fez isso em 87, 88, está em 2022 e eu ainda acho isso aqui genial. Se ele fosse mixado novamente, um pouquinho de guitarra a mais, um brilhinho na guitarra, o reverb na voz eu acho que não tem como tirar, né, depois de posto. Talvez, eu acho que não ia ter como não. Não, mas talvez como deixar um pouco menos na cara, porque tem alguns momentos... Ele é muito na cara mesmo. O vocal é muito na cara. Tem alguns momentos que o vocal quase que tira ali um pouco da atenção dos instrumentos, né? Porque ele entra, tem algumas músicas... Eu acho que é velhice, cara, que inclusive eu falei, cara, essa música parece que ela foi mixada a parte das outras, que o vocal entra muito, assim, ele entra muito na frente, né? Então, cara, eu acho que ele merecia só esse tratamento, mas
eu já acho que é um disco muito, muito legal mesmo, merece aí, quem quer conhecer, quem tem curiosidade de ver o metal nacional em português, cara, esse disco para mim é obrigatório, não tem como, você tem coletânea, SP Metal, você tem outras coisas aí, mas, cara, para mim, eu acho que esse aqui, antes do fim, se quer ouvir metal em português, você tem que pelo menos passar por isso aqui e passar com atenção. Pegar ali as letras e ouvir os riffs e solos, enfim. Eu acho que é um material muito bom para quem quer entrar de cabeça nesse mundo e nessa época, porque você tem que ter também ali lembrar épocas, dificuldades e, enfim, eu acho genial esse disco. Eu acho importante o esquema de ouvir, igual você falou, com as letras. Para você. Apesar de que assim, você entende o que ele canta. Sim, sim, sim. Não é um vocal que é igual o pessoal chama a gente de voz de monstro, né? Não é um gutural inteligível, é um negócio que você entende Exatamente. a letra ali, né? Ele é uma letra que ela é agressiva, é uma voz que é agressiva, mas que ao mesmo tempo é compreensível. Elas são letras muito intricadas, então assim, só ouvir, talvez você não tenha a mesma percepção do que você ouvir e ler. Exatamente. Eu acho que merece essa atenção. E ele é um disco, cara, que você vê, ele é de 88, ele tem esses detalhes assim, da voz e tal, mas ele não é um disco datado. Ele talvez você possa associar por conta da produção, que ele é uma produção do que se fazia na época, mas musicalmente e liricamente ele não é datado. E o que você vê, assim, desse retorno da Dorsal ali em 2012? Eles começaram, vamos voltar, mas vai ser só estúdio, o que eu já achei ótimo de qualquer forma, né? Melhor, eu gosto muito dos discos da volta ali. E agora começou a tocar, né? Tipo, finalmente o Carlos cedeu e começou a tocar, fez alguns shows, abriu para o Sepultura no Rio, tá fazendo alguns festivais aí. O que você espera dessa volta aí? Espero que eles venham ao DF, né? Assim, como o Carlos mora aqui em Brasília, então não seria tão difícil. Cara, também tem que lembrar, cara, que a gente envelhece, né? Assim, com certeza, por mais que a Dorsal já tenha voltado aí, cara, o Carlos não vai ficar fazendo turnês e turnês e turnês. Ele vai fazer o que ele achar interessante. Ele já tem, né, um lugar na história, ele não precisa provar mais nada para ninguém, então ele vai tocar nos lugares que achar mais legal, que tiver as condições mais legais. Então, acho que vale a pena colocar num festival bacana, assim, dar uma estrutura legal, trazer os fãs aqui, pô, tocar no DF aqui, vem a galera de Goiânia, vem o pessoal aqui mais próximo, com certeza assistir. E, cara, eu vendo um pouquinho ali do que eu vi lá do show do Circo Voador, eu achei sensacional. Eu achei assim, cara, o tempo passa, as pessoas mudam, é claro, mas o som, cara, continua lá, cara, os riffs continuam lá, a empolgação continua lá. Então, espero ver a Dorsal ao vivo um dia aí. Pessoal, eu tive a satisfação de conversar com o Carlos em 98, quando o Def Slam abriu o show deles. É uma pessoa inteligentíssima, assim, uma pessoa de um papo muito agradável. Depois eu tive a satisfação de entrevistá-lo numa live que a gente fez para o Zinice, e ele é um cara que ele merece muito ser ouvido. A minha recomendação seria procure as entrevistas do Carlos Lopes que tem no YouTube. Tem muita entrevista dele. O que ele fala vale a pena ser ouvido, porque ele fala com Propriedade, né? com muita propriedade. Você pode até ter a sua opinião um pouco diferente aqui e ali, sei lá, mas você sabe que o cara não está falando água, não está tipo, Exatamente. não está falando de um assunto, sei lá, eu me propor a falar de medicina, algo que eu não faço não tenho o menor estudo. E você vê que ele fala as coisas que ele entende. Então, assim, eu lembro que quando começou essas ondas de lives e etc., né, de canais no YouTube, ele começou a fazer por causa do crowdfunding, né, do último disco Pandemia. E, cara, eu lembro que eu pegava, botava assim, às vezes era sexta-feira, eu botava uma cerveja gelada, ligava ali o YouTube e ficava bebendo e assistindo, cara. E, cara, e a maioria era a mesma coisa, cara. Os entrevistadores quase não falavam, tipo dava só assim o start. Dá uma deixa. Isso. Aí ele, cara, e você
E ele falava, mas você ficava lá, cara. Tipo, era interessante, sabe? Vale a pena também, é uma boa recomendação. Isso. E eu recomendo também todos os discos que ele fez pós-retorno, são todos muito bons. Sim. São discos temáticos, bons de produção, continua um ótimo letrista. Enfim, o cara. O disco Canudos é muito legal. O Império é muito bom. E o 2012, né, que é o de retorno, que é fantástico. Ele é um disco muito. E o Pandemia, na verdade, sim, desses novos eu ainda não consegui escolher um favorito. Tá complicado, tá difícil de escolher um favorito. Eu ainda tenho ali o 2012, cara. Eu acho aquele 2012 muito bom, cara. Assim, não que os outros tenham caído o nível e tal, mas porque eu acho que aquele ali, eu lembro, eu participei do crowdfunding, eu tenho meu nome lá tal. Também participei do Pandemia, enfim. Mas assim, eu lembro que foi um acontecimento ali, enfim, eu achei ele muito bom. Bom, muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui. Eu queria agradecer meu amigo Fábio Frajola. Frajola, dá o sua. Aqui, ó, temos um participante extra aqui, né, no nosso episódio. Diga aí para o pessoal que está ouvindo Decifrando Discos, onde o pessoal pode te encontrar Seconds of Noise, e deixa aí o seu recado. Bom, agradeço demais pela participação, pelo convite, de eu ter me convidado para participar. Eu sempre falo com muito entusiasmo sobre a Dorsal Atlântica, por ser uma banda que eu gosto muito. É um papo que flui. Peço a todos que nos escutem na rádio, né, na Rádio Quatro Tempos, tanto os Índice quanto o A Hora do Metal, programas feitos por metaleiro, de metaleiro para metaleiro, né? Toca bandas que a galera já conhece e faz questão de apresentar bandas novas, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, só procurar por Programas Índice, que você nos encontra, e que conheçam minha banda também, Seconds of Noise. Agradeço quem ouviu, recomende pra galera aí, e fique ligado que em breve a gente chega com outro disco legal para decifrar aqui para vocês. Valeu!